Palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom, principal assunto, inclusive com grande cobertura da mídia estrangeira, né? O pessoal costuma achar que estrangeiro é sinônimo de internacional, né? Internacional é algo entre nações, né? A mídia estrangeira estava lá cobrindo e Bolsonaro respondeu a todas as perguntas, estava bem humorado até. Tanto que ele convidou Moraes, perguntou se podia mostrar uns vídeos para o Moraes não aceitou, ele queria mostrar vídeo do Dino, do ministro Flávio Dino, dizendo as mesmas coisas que Bolsonaro tem dito para defender urnas auditáveis, né? Dino é autor de um dos projetos que tramitou na Câmara, com o comprovante em voto, comprovante em papel, comprovante impresso do voto, tal como o Bolsonaro, tal como o neto de Brizola, tal como o Roberto Requião. O projeto de Bolsonaro foi aprovado. Dilma sancionou, Dilma vetou e foi derrubado o veto de Dilma. Só foi derrubado pelo Supremo, que não queria o voto, o comprovante do voto. E o que originou toda essa celeuma? O voto é do povo, o povo é a origem do poder. O voto é o que há de mais sagrado da democracia. A pessoa tem que ter todo o direito dessa transparência em que ele entenda como seu voto está sendo contado, né? Bom, mas enfim. Aí perguntaram mil coisas ao Bolsonaro. Ele disse, olha, ninguém me deu voz de prisão, né? O almirante Garnier depois confirmou outra coisa que ele disse, né, que nunca a tropa da Marinha esteve pronta para dar o golpe, né? Assim como o ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, disse que o papel que acharam na casa dele foi um papel trazido por um assessor que mandaram para lá, mal escrito, com erros de português, com erros de concordância, né? E que a tal minuta do golpe, né, que acharam na casa do Anderson Torres, e inclusive com o nome errado do Supremo. A pessoa que escreveu não sabia nem o nome do Supremo Tribunal Federal, né? E, bom, mas enfim, quem mais que teve lá também? General Heleno, que respondeu as perguntas sobre ele dirigindo a ABIN, né? Enfim, ficou por isso, né? E expôs as narrativas fantasiosas de uma parte da mídia brasileira. Ainda bem que isso foi público, o interrogatório foi público, as pessoas puderam entender, puderam perceber. E a gente percebe quando uma pessoa está mentindo, quando uma pessoa está pressionada, quando uma pessoa está com peso na consciência, né? E aquela exposição ali. Bolsonaro chegou ao ponto de, se o senhor permite uma brincadeira, e Moraes, ameaçador, né? Porque disse, consulte primeiro seus advogados, né? Mas ele não consultou, disse que queria convidá-lo para ser meu vice. E aí eu digo, declino novamente, porque eu tinha declinado já do convite para assistir a uma chegada de Bolsonaro em qualquer cidade do Nordeste, né? Então foi um clima ameno, né? Bolsonaro pôde dizer o golpe é abominável, tudo que eu fiz ficou dentro das 4 linhas, ele levou a Constituição para lá para mostrar a fidelidade dele à Constituição, o que pode parecer até uma certa ironia ou crítica ao Supremo, né? Mas enfim. Quanto ao Supremo na Argentina, a Suprema Corte da Argentina, ela deu voz de prisão, deu ordem de prisão, decretou a prisão da Cristina Kirchner. Foi 2 vezes presidente e foi vice-presidente do último, do Fernandes, aliás, do presidente Fernandes. Ela vai
vai ficar em casa, vai ficar presa em casa, 6 anos de prisão. Vai ficar presa em casa por causa da idade dela. É prisão domiciliar, não vai ter assim grandes... mas aí eu lembro que eu estava lá em... daqui a pouco eu lembro o nome da cidade, fica perto de uma geleira muito conhecida lá na Argentina, na Patagônia, onde está a grande propriedade dos Kirchner. E aí os moradores lá me contam que a polícia já esburacou tudo, procurando o ouro enterrado. Tanto que foi a corrupção do casal Kirchner. Bom, e na Colômbia, já que eu estou falando da Argentina, na Colômbia, eu tenho acompanhado de perto as pessoas, amigos lá que me mandam, está cada vez mais a insinuação de que o presidente Petro, o esquerdista Gustavo Petro, que com discursos de ódio e de certa forma, estimulou esse atentado que teve a execução nas mãos de um jovem de 14 anos. Quer dizer, ou influenciou a cabeça do jovem, ou alguém mandou. Está se falando de FARC, a guerrilha que fez um acordo de paz com o governo colombiano em 2016 e que parece que não está cumprindo, pelo menos uma parte dela. Aqui no Brasil tivemos um acordo de paz feito em 1979, se não me engano, em 28 de agosto, no governo Figueiredo, em que esqueceu todos os crimes de sequestros, de assassinatos, de bombas, de assaltos a banco. Eu fui um dos assaltados, né? E os crimes conexos, aqueles que prenderam, que torturaram também. Anistia significa esquecimento para todo mundo, aqui no Brasil. E a gente vê que aqui também não se cumpriu esse acordo tácito que veio com a lei geral de anistia, ampla, geral e restrita, e continua a desejo de vingança, de ódio, partindo de alguém que tomou a iniciativa. O primeiro ataque foi a bomba lá no aeroporto de Guararapes, né, que matou gente, matou um jornalista, tirou a perna de um goleador do Santa Cruz, né, tirou a mão matou um almirante, se não me engano, arrancou a mão de outro, mas enfim, que era para matar o Costa e Silva. Mas enfim, voltemos à Colômbia. Houve ataques hoje, a bomba, drones, uma moto que explodiu, matou um policial em Cali, 4 mortos já, 16 ataques. Ou seja, o tiro desse menino desencadeou uma onda de violência lá na Colômbia. E já que falamos de estrangeiro, né, para quem gosta de dogfight, né, de combate aéreo, não foi um combate aéreo, mas é a primeira vez em 50 anos que uma aeronave de fabricação americana derruba uma aeronave de fabricação russa. Um avião era o F-16, F é fighter, né, combatente, atacante, guerreiro. O F-16 e o Sukhoi 35. E mais um Saab de observação. Na fronteira norte da Ucrânia com a Rússia. O Sukhoi invadiu o espaço aéreo, o Saab detectou e orientou, e o M-16 ucraniano lançou um míssil que derrubou o avião russo, que caiu em território russo, 16 quilômetros adentro da fronteira. O piloto se ejetou e se salvou. É um episódio que vira notícia porque 50 anos, a última vez que houve um confronto entre um avião fabricado nos Estados Unidos e um avião fabricado na Rússia. De Brasília, Alexandre Garcia.
Palavra Final, com Alexandre Garcia, direto de Brasília.